Aproveitando que você está em pés, quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, só para dar uma satisfação para vocês não estão entendendo nada talvez, por que tem um tambor aqui na frente, por que nós voltamos com o nosso tambor? É porque aconteceu um acidente e o nosso púlpito de acrílico quebrou, né? Aconteceu um acidente, quebrou o nosso púlpito de acrílico e a gente essa semana vai tomar as providências aí para consertar, para ver o que é preciso fazer. Mas enquanto a gente não conserta, a gente voltou aqui para o nosso tambor, tá bom? É bonitinho, né? Maravilha. Então só isso, só para vocês não ficarem sem entender o que está acontecendo. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Eu vou ler o 7, você lê o 8, e nós lemos todos juntos o versículo 9, diz assim, ó: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8, toda a igreja bem forte. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Todos comigo agora o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pai querido, a tua palavra é verdadeira, é poderosa, é real, é viva, é como uma espada de dois gumes, Senhor. E que a tua palavra agora encontre os nossos corações, cause impacto nas nossas vidas e produza transformação e mudança. Vem, Senhor, com a tua palavra e fala poderosamente conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de se assentar, me ajuda a honrar Jesus, dando para Ele a melhor salva de palmas que você conseguir dar. Mais forte ainda, aplaude, diga palavras de louvores, exalta o Senhor Jesus, que Ele seja glorificado e exaltado por toda a igreja, por todo o povo dele nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pode se assentar. Essa passagem bíblica que nós lemos, ela é conhecida como a lei da semeadura. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito legal, muito poderoso, precioso que eu aprendi sobre a lei da semeadura. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Eu não me lembro se eu aprendi isso lendo no livro, ou se eu ouvi algum colega de ministério pregando essa palavra. De verdade eu não me lembro onde foi que eu aprendi, mas foi algo muito precioso que eu aprendi há muito tempo atrás. E eu quero compartilhar com vocês sobre a lei da semeadura. Então, a lei da semeadura, o texto que você leu comigo, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Diga após mim assim: tudo. Olha, tudo é sem exceção, tudo é tudo. Então fala comigo: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Fala a mesma coisa de outro jeito, fala assim: tudo que eu plantar, eu vou colher. É isso que ensina a lei da semeadura, que tudo que nós plantamos na nossa vida tem a colheita. E o interessante da lei da semeadura é o seguinte: nós podemos plantar o que nós quisermos. Você que está aqui e você que está nas redes sociais, você tem o direito de escolher o que você vai semear. Você tem o direito de escolher as sementes que você vai lançar na sua vida. Então, a semeadura, ela é uma escolha de cada um de nós. Eu posso escolher o que eu vou semear. Agora, depois que eu escolho o que eu vou semear, a colheita não é opcional. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei. Então entenda isso:
A semeadura é opcional, eu posso escolher o que eu semeio, mas uma vez que eu semeei, a colheita não é opcional, obrigatoriamente eu vou colher aquilo que eu semeei. Quem está entendendo diz um amém. Agora, quais foram as lições que eu aprendi sobre a lei da semeadura? Eu quero falar 4 coisas importantes sobre a lei da semeadura, e eu quero que você faça um exercício comigo, para você gravar no teu coração esses 4 princípios. E o primeiro princípio baseado na lei da semeadura é: o homem colhe o que planta. Fala bem forte após mim: o homem colhe o que planta. Agora só você, qual que é o primeiro princípio? O homem colhe o que planta. É isso que afirma Gálatas capítulo 6, versículo 7, que o homem colhe exatamente aquilo que planta. Então, se eu tenho uma chácara, se eu tenho um sítio, se eu tenho um pedaço de terra e eu planto banana, o que eu vou colher? Banana. Eu não posso esperar que tenha laranja para mim colher, se o que eu plantei foi banana, porque o primeiro princípio diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Gálatas capítulo 6, versículo 7, afirma esta verdade para a gente. Por favor, coloca para a gente aí Gálatas 6, versículo 7, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, Jesus disse assim, Lucas capítulo 6, versículo 44, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam, nem se colhem uvas dos abrolhos. Não dá para você colher um fruto diferente daquilo que você plantou. Não dá para você colher um fruto diferente daquilo que você semeou. Então o primeiro princípio é: o homem colhe o que planta. Repete após mim bem forte, todo mundo: o homem colhe o que... Só vocês agora, eu quero ouvir bem forte. E para demonstrar que a lei da semeadura se aplica a todas as áreas da vida, sem exceção, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8, tem uma declaração poderosa da palavra de Deus. Provérbios 22, 8 vai provar para a gente que a lei da semeadura se aplica em todas as áreas da nossa vida. Olha lá está escrito assim: o que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Isso está ensinando para a gente que a lei da semeadura se aplica para tudo, em todas as áreas, inclusive para as coisas erradas. Se você semear perversidade, você vai colher o quê? Males. Então aquilo que eu semeio é aquilo que eu colho. Se eu semear inimizade, eu vou colher inimizade. Se eu semear raiva, eu vou colher raiva. Se eu semear gritaria, eu vou colher ofensa. Se eu semear ofensa, eu vou colher ofensa. Então, muitas vezes aquilo que você está vivendo é a colheita daquilo que você semeou ontem. Quem está entendendo diz um amém bem forte. Então, se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Agora, se eu quero colher bênçãos para a minha vida, se eu quero colher coisas boas para a minha vida, eu preciso semear as coisas certas, eu preciso semear da maneira correta, porque o primeiro princípio da lei da semeadura, qual que é mesmo? O homem colhe o que planta. Fala comigo: o homem colhe aquilo que planta. Então o primeiro princípio é esse: o homem colhe exatamente o que planta. E para a gente falar igual, nós vamos falar: o homem colhe o que planta. Mas o segundo princípio que eu aprendi é que, além do homem colher o que planta, a segunda verdade é que o homem colhe onde
planta. Repete após mim assim, ó, o homem colhe onde planta. Vamos falar os dois princípios. Qual que é o primeiro? O primeiro princípio qual era? O homem colhe o que planta. E o segundo princípio é: o homem colhe onde planta. O homem, ele vai colher exatamente onde ele plantou. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha casa lá, a pastora Sueli tem uns vasos dela lá. E se ela plantar alguma coisa no vaso da minha casa, eu sei que a pastora Zoraide também tem os vasos na casa dela. Mas por mais que as duas pastoras tenham vasos em suas casas, se a pastora Sueli, por exemplo, plantar tomatinho na casa dela, ela não vai colher tomatinho na casa da pastora Zoraide. Porque eu vou colher aonde? Eu vou colher no lugar aonde eu plantei, no lugar onde eu semeei. Então, se eu planto em um lugar, a minha colheita não vai estar em outro lugar. A minha colheita vai ser feita exatamente na onde eu plantei, na onde eu semeei, porque o homem, além de colher o que planta, ele colhe onde planta. Por exemplo, eu quero uma família abençoada. Eu quero uma família melhor. Quem quer uma família melhor, uma família mais abençoada, mais bem-sucedida? Ora, se eu quero uma família vitoriosa, abençoada, uma família melhor, o que eu preciso fazer? Semear na família. Então, se eu semeio na família, eu vou ter colheita na família. E como que eu semeio na família? Pensa aí comigo, me ajuda. Eu semeio na família tratando melhor as pessoas da minha família, tendo mais tempo, passando mais tempo com a minha família, tendo atitudes de amor com a minha família. Quando eu começo a fazer estas coisas, eu estou semeando na minha família. E o princípio diz que o homem colhe onde ele planta. Então, se eu semeio na família, eu vou colher na família. O grande problema é que muitas pessoas, pastor Rildo, pedem oração pela família, mas elas não semeiam na família delas, não oram pela família, não jejuam pela família, não são prudentes dentro de casa, muitas vezes não são cuidadosas com as coisas que falam, principalmente quando estão nervosos ou nervosas, e aí a gente acaba semeando sementes ruins na nossa família e trazendo problemas para o nosso lar, porque a gente vai colher onde a gente planta. Mas qual que era o primeiro princípio mesmo? A gente colhe o que planta. Então, se eu plantar errado na minha família, se eu plantar discórdia na minha casa, se eu plantar briga na minha casa, se eu plantar ofensa na minha casa, se eu plantar gritaria na minha casa, é isso que eu vou colher. A minha casa vai ser um lugar de gritaria. Não tem lugares que são assim? Tem casa que a gente ouve a briga das pessoas lá da esquina, porque dentro da casa foi semeada gritaria, então se colhe gritaria. Tem pais, e eu acredito que não é o caso de vocês, porque vocês são homens e mulheres de Deus, mas eu estou ensinando. Tem pais que brigam com os filhos e xingam os filhos de palavrão. Aí quando você vê o filho falando palavrão para os pais, xingando eles, é porque os pais estão colhendo aquilo que eles plantaram. Então, se nós queremos uma família abençoada, nós temos que semear boas sementes na nossa família, porque o homem colhe onde planta. Quantas pessoas me pedem oração porque querem um emprego melhor? Deixa eu perguntar, quem quer um emprego melhor aí? Está todo mundo satisfeito com o emprego? Não quer ganhar mais? Não quer ser promovido? Quem quer ter um emprego melhor, um trabalho melhor, que o negócio seja melhor? Glória a Deus. Muita gente me pede oração, pastor, ora para aumentar o meu salário, ora para que eu seja promovido, ora pelos meus negócios. Mas entenda uma coisa, o homem colhe onde ele planta. Se você quer ser melhor profissionalmente, mais bem sucedido profissionalmente, você tem que semear na sua vida profissional. Semear na vida profissional. Não adianta só você querer, não adianta só você pedir oração, porque eu vou colher na onde eu semear. Eu quero ser melhor profissionalmente,
ser mais bem-sucedido profissionalmente, eu tenho que semear na minha vida profissional. Nós já estamos na metade do ano. Eu pergunto, quantos cursos de capacitação você já fez esse ano? O que você já fez para melhorar profissionalmente? Para o seu patrão, para a tua empresa olhar para você e falar assim, opa, aquela pessoa melhorou, vou promover ela. O que você tem feito para melhorar a sua capacidade profissional? Porque se você não semear, você não vai colher. Primeiro, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Segundo, a gente só colhe aonde a gente planta. Então, se você não semear no teu crescimento profissional, você não vai crescer profissionalmente. Aí você vai ver as outras pessoas crescendo e vai reclamar dizendo, Deus só abençoa os outros e Deus não me abençoa. Não é que Deus não te abençoa, Deus já te ensinou o caminho, você tem que semear. Fala comigo assim bem forte, fala, eu preciso semear. E a gente só colhe aonde a gente semeia, onde a gente planta. Então, se você não plantar na sua vida profissional, você não vai crescer. A gente aqui na igreja tem falado muito sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre comunhão com Deus. Quem quer crescer em comunhão e intimidade com Deus, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Ora, se eu quero crescer na minha vida espiritual, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero crescer em comunhão, em intimidade com Deus, então eu tenho que semear na minha vida espiritual, porque o homem colhe onde ele semeia. E se eu não semear na minha vida espiritual, eu não vou ter colheitas espirituais. Então, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero crescer em comunhão, em intimidade com Deus, eu preciso de semear na vida espiritual, gastar mais tempo com as coisas espirituais. Quantas vezes passa a semana inteira e a gente mal ora, de vez em quando a gente lembra de fazer uma oração, então a gente não está semeando direito na vida espiritual. A Bíblia fala que existem o homem natural e existe o homem carnal e o espiritual, e você sabe que tem crente que deveria ser espiritual, mas ele é natural, ele não é espiritual, e para piorar, tem crente que nem natural ele é carnal, porque ele só investe, só semeia nas coisas da carne. E o apóstolo Paulo falou, o que semeia na carne é carne, o que semeia no espírito é espírito. E se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que semear nas coisas espirituais, gastar mais tempo com oração, gastar mais tempo lendo a palavra de Deus, frequentar mais os cultos, ser mais assíduo, mais frequente nos cultos. Nós temos que fazer com que os louvores estejam nos nossos lábios, como diz a palavra, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, nos meus lábios. Nós temos que propositadamente fazer coisas espirituais, porque quando eu faço isso, eu estou semeando na minha vida espiritual. E se eu semear na minha vida espiritual, onde que eu vou colher? Na vida espiritual, porque o homem colhe onde ele semeia. Quem está entendendo diz um amém bem forte. E assim todas as áreas da vida. Onde você quer crescer, você precisa semear. Onde você quer colher, você precisa semear. Pastor, eu preciso melhorar financeiramente, porque eu estou devendo para duas pessoas, para Deus e o mundo, né? Devendo para duas pessoas. Pastor, eu preciso melhorar financeiramente. Ora, semeia na sua vida financeira, seja dizimista, seja ofertante, trabalhe mais, faça bico, né? Faz alguma coisa para que você tenha um rendimento melhor. Eu falei da vida profissional, investe no seu crescimento profissional, que você vai crescer financeiramente. Enfim, nós temos que semear em todas as áreas que a gente quer crescer. Quem quer crescer em alguma área da vida, aí levanta a mão e diga glória a Deus. Então você precisa semear aonde você quer crescer. Então, repita bem forte após mim o primeiro princípio. Fala assim: o homem colhe o que planta. E o segundo princípio é: o homem colhe onde planta. Agora só a igreja bem forte o primeiro princípio. E o segundo princípio?
o homem colhe onde planta. O terceiro princípio, esse é muito interessante. Primeiro, o homem colhe o que planta. Segundo, o homem colhe onde planta. Mas o terceiro princípio diz que o homem colhe mais do que planta. Então fala comigo, o homem colhe mais do que planta. Agora só você, bem forte, qual que é o terceiro princípio? Entenda que a colheita, ela é sempre maior do que a quantidade de semente plantada. Você já percebeu isso? Às vezes uma semente cai na terra e aquela única semente se torna numa árvore que dá muitos frutos para serem colhidos. Por isso que o princípio diz isso, que o homem colhe mais do que planta, porque a colheita é sempre maior do que a quantidade de sementes que se plantou. Existe uma frase, né, que diz assim, que quem colhe vento vai semear o quê? Quem planta, melhor dizendo, quem planta vento vai colher o quê? O que é maior, o vento ou a tempestade? A tempestade é maior do que o vento. Mas você percebe? Por quê? Porque a colheita vai ser sempre maior do que a semeadura. Quando eu entendo o princípio da semeadura e eu começo a semear, eu vou viver essa verdade. Aquilo que eu semeei, eu vou colher, porque eu colho aquilo que eu semeio. E eu vou colher onde eu semeei, porque eu colho na onde eu semeei. Mas não apenas eu vou colher o que eu plantei e no lugar que eu plantei, mas eu vou colher uma quantidade muito maior do que aquilo que eu plantei. Então eu planto uma semente e aí vem uma árvore que tem vários frutos. Uma semente me dá uma colheita muito maior do que aquilo que eu semeei. E você precisa entender que é assim que funciona a lei espiritual da semeadura na sua vida. Quando a gente, às vezes, presta atenção, vou falar da parte ruim primeiro. Às vezes a gente faz uma coisa errada, consciente que estamos fazendo, e a gente pensa que é só um errinho, é só uma coisinha, não tem importância. Mas entenda, aquele erro é uma semente que você está lançando. E quando eu semeio, a Bíblia diz que eu vou colher o que eu semeei. A lei da semeadura diz que eu vou colher onde eu plantei, mas olha o perigo, eu vou colher muito mais do que eu semeei. Então, às vezes, um erro pequenininho, você fala assim, não, é só um errinho. Mas quando vier a colheita vem numa proporção maior. Por isso que às vezes uma cabeçadinha de nada, lá na frente vira um problema terrível. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas a gente já sofreu na vida por causa de uma besteirinha que a gente fez lá atrás. Verdade ou mentira? Por quê? Porque a colheita é sempre numa proporção maior do que a semeadura. Eu semeio, a colheita vem mais abundante, a colheita vem maior, tanto para o que é ruim, quanto para aquilo que é bom. Ninguém, apesar de que é possível isso, mas a maioria das pessoas não ficam endividadas da noite para o dia. Elas começam a semear dívida ao pouco, né? Ganha 2.000, gasta 2.050, foi só 50 a mais. Mas olha a semente errada aí, o 50 vai virar 100, o 100 vai virar 200, o 200 vai virar 500, o 500 vai virar 1.000, aí daqui 5 anos, a pessoa está devendo 10.000, 15.000, ela põe uma coisa assim, nossa, como que eu estou devendo tudo isso? Começou semeando 50 de dívida. Então sacode o irmão ao lado e fala assim, não gasta mais do que você ganha. Eu vou contar uma coisa para você que você não sabia. Você vai ficar até admirado. Eu vou contar uma coisa que você não sabia, você vai ficar admirado, e ainda bem que você está sentado. Pastor Rio está em pé, não vai cair sentado, hein? Mas eu vou contar uma coisa que ninguém sabia aqui. Irmãos, você sabia que quando a gente passa cartão de crédito, depois tem que pagar? Quando a gente passa cartão de crédito, gente, tem que pagar. Você não sabia disso? Tem que pagar, porque depois vem um negócio lá chamado fatura.
E aquilo lá tem que pagar. Não, porque a pessoa sai com cartão de crédito. Né, quando a gente era quando os meus filhos eram crianças, a Rebeca sempre foi esperta, desde pequenininha. A gente ia passear, chegava no shopping, ela falava assim: pai, dá dinheiro para fazer alguma coisa lá no parque, no shopping. Eu falava: o pai não tem dinheiro não. Aí, compra tal coisa, o pai está sem dinheiro. Mas aí ela, pequenininha, observou que às vezes a gente ia pagar as coisas e passava o cartão. Aí um dia ela falou assim: pai, mãe, compra tal coisa. Ela falou: não tem dinheiro. Ela falou: mas passa o cartão. Desse tamanho, já estava mandando passar o cartão. Mas na inocência da criança, ela não sabe que o cartão vai ter que pagar. Mas o problema não é a inocência da criança. O problema é o adulto que sabe que vai ter que pagar, mas se comporta como se não precisasse pagar. Passa cartão, passa cartão, passa cartão, passa cartão. Está semeando o quê? Está semeando o quê? E aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E aí a pessoa fica endividada, enrolada, atrapalhada, trabalha, não vê a cor do dinheiro, porque semeou dívida. Então, ensina para o irmão lado, fala assim: cartão de crédito tem que pagar, irmão, fala para ele. Vamos lembrar os princípios que a gente aprendeu. Qual que é o primeiro princípio? O homem colhe o que planta. O que semeia está certo também. O homem colhe o que planta. Qual que é o segundo princípio? Onde planta. Então semeia aonde você quer ser bem sucedido e abençoado. Qual que é o terceiro princípio? Mais do que planta. A colheita vai vir sempre maior. Olha o que diz Gênesis 26, 12. Olha aqui, Gênesis 26, 12. O que o Isaac fez mesmo? Semeou. Então, semeou Isaac naquela mesma terra. O Isaac fez o que naquela terra? Semeou. E depois que ele semeou, o que aconteceu? E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. 100 de 100, 100, número 100, não é que não tinha medida, é 100 medidas. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Você vê o princípio aqui, ele semeou e colheu quantas vezes mais? 100 vezes mais, porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Eu sempre vou colher mais do que eu semeio. Então Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E assim é na minha e na sua vida. Tudo que a gente semear, de bom ou de ruim, a gente vai colher de forma multiplicada, porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Então fala para o irmão do lado assim, duas coisas. Fala primeiro: cuidado com o que você semeia. Fala: porque a colheita vai ser maior. Agora fala uma outra coisa para ele, prega aí de perto, fala: semeia só o que é bom. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Agora, o quarto princípio: o homem colhe quando chega o tempo de colher. Fala comigo: o homem colhe quando chega o tempo de colher. Quero ouvir você, como que é o princípio? O homem colhe quando chega o tempo de colher. O que o escritor de Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 2, ele disse? Vamos ver Eclesiastes 3:2? Eclesiastes 3:2. O homem colhe quando chega o tempo de colher. Lê comigo, todo mundo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos trocar a palavra arrancar por colher. Vamos lá, só depois do ponto e vírgula ali, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. De novo, a igreja bem forte. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então entenda isso, a gente só vai colher quando chegar o tempo de colher. Porque tem um tempo que é o tempo de semear, tem um tempo que é o tempo de plantar. E aí,
Vai chegar uma hora que vai ser o tempo de colher, mas o tempo de colher é no tempo certo, não dá para colher antes. Se você colher o fruto antes da hora, o fruto vai estar verde. E tem fruto que, se você colher antes da hora, ele não amadurece mais, você perde o fruto e joga fora. Então a colheita tem a hora certa de colher. A colheita vai vir, mas você tem que aprender a esperar o tempo certo da colheita. Escuta bem, eu estou vendo aqui, né? Tem bastante jovens aqui na igreja, e eu estava pensando nisso. 33 anos casado? 30, e quanto tempo nós namoramos? 5? 7? Meu Deus do céu. 33, 7, 40 anos. Ó, a gente começou a namorar novinho. Eu tinha 17, eu não vou revelar a idade da pastora. Mas a gente, ao longo dos anos, nós fomos semeando o namoro, aí depois o casamento, depois os filhos, agora a neta. Então você vê que cada coisa tem que acontecer no seu tempo. E você tem que entender uma coisa: tudo que a gente antecipa, que a gente faz antes do tempo, a gente cria um problema para a nossa vida. Jovens, entenda uma coisa: há tempo para todo propósito, e faz cada coisa na sua hora. A hora de namorar é hora de namorar, não é para viver como casado enquanto está namorando. Vocês estão me entendendo? Ou eu preciso ser mais claro? Então a hora de namorar é hora de namorar. Aí depois vocês vão pensar em casar, daí fica noivo. Cada coisa ao seu tempo. Aí quando casar, vocês vão fazer as coisas de casado, de marido e mulher. O problema é que o pessoal quer fazer as coisas antes da hora, quer colher antes do tempo. Não. Hã? Quer plantar? Não, mas o princípio que eu estou ensinando é que há o tempo certo de colher cada coisa, né? Então, quando você quer fazer as coisas antes da hora, você estraga a colheita. E assim em todas as áreas da vida, você precisa aprender a esperar com paciência no Senhor. Se você semeou, se você semeou, pode ficar tranquilo, a colheita vai chegar. Só que vai chegar na hora certa, no tempo certo. Mas a lei da semeadura não falha. A lei da semeadura não falha. Vamos repassar os 4 princípios. Qual que era o primeiro princípio mesmo que eu esqueci? Então aquilo que você planta, você vai colher. Pode ficar tranquilo, porque o homem colhe o que planta. Qual que é o segundo princípio? O homem colhe onde planta. Então, se você está semeando numa área específica da sua vida, você está orando por uma área, jejuando por aquilo, fazendo outras coisas boas que precisam ser feitas, você vai colher ali, você vai ver o fruto ali naquela área da sua vida que você está semeando, porque o homem colhe o que planta, e o homem colhe onde ele planta. Qual que é o terceiro princípio? O homem colhe mais do que planta, e você pode continuar semeando com fé, com tranquilidade, plantando, semeando com fé, porque quando a colheita chegar, ela vai ser super abundante, ela vai ser muito mais do que você semeou. E qual que é o quarto princípio? O homem colhe no tempo certo. O homem colhe quando chegar o tempo de colher. Fala comigo: o homem colhe quando chegar o tempo de colher. Não é nem antes nem depois. O homem colhe quando chegar o tempo certo de colher. Então o escritor do Eclesiastes escreveu: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Você está entendendo? Quem está aprendendo aí, diga glória a Deus. Agora, eu quero concluir. Eles vão preparar para a gente aí o Salmo 126, versículos 5 e 6. Vou até pedir para você ficar em pé já, porque é para mim terminar e a gente orar. Então, no último princípio,
Você entendeu que a colheita não vem imediatamente após plantar, não é verdade? Quem aqui gosta de plantar? E como que é o negócio? Você planta hoje e já colhe amanhã? Não, tem que esperar o tempo certo, né? Assim, então você aprendeu aí no quarto princípio que a colheita não vem imediatamente após plantar. Primeiro plantamos e no tempo certo colhemos. Tem que esperar. No tempo certo a gente vai colher. Mas olhe para mim, o que eu quero dizer no final da mensagem. Primeiro plantar e esperar, mas vale a pena esperar. Quando você está semeando a semente certa, quando você está semeando da maneira correta, ainda que você precise esperar o tempo da colheita, vale a pena esperar. A gente não pode fazer igual Abraão e Sara, que não souberam esperar, meter o pé pelas mãos e estragaram tudo. Não, quando você está semeando algo e não está chegando na hora que você quer, tranquiliza o teu coração. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Fala comigo assim, aponta para o céu e fala: é no tempo de Deus. Fala mais forte: é no tempo de Deus. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa pressa leva a gente a se precipitar, a tomar atitudes que não eram para ser tomadas, e aí a gente estraga a colheita que Deus tinha preparado para a gente. Ainda que a gente tenha que esperar depois que plantar, vale a pena esperar. Olha comigo o Salmo 126, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui, eu não combinei com vocês antes, eu vou ler aqui, depois que eu ler aqui, vocês põem na NVI, tá bom? Olha lá, 25, Salmo 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, semeia em lágrimas significa o quê? Semeia chorando. Se a pessoa está semeando chorando, é porque está difícil para semear, sim ou não? Se tiver fácil, a gente vai no sorrisão. Mas nem toda semente é fácil. Olha para mim aqui, deixa o versículo aí. É fácil trabalhar o dia inteiro, à noite ir para a faculdade, chegar em casa 11h30, meia-noite, ainda ter que fazer trabalho, depois dormir 4 horinhas, 3 horas e meia e ter que trabalhar no outro dia? É fácil isso? Já é difícil um dia. Fazer isso 4, 5 anos, é fácil? Não, é difícil, é semear com lágrimas. É fácil trabalhar o dia inteiro, eu preciso acertar a minha vida financeira, trabalhar o dia inteiro, depois que sai do serviço, vai fazer um bico, uma renda extra num segundo serviço? É fácil isso? Chega em casa moído, o corpo cansado, os olhos murchos, olheira, e às vezes tem que fazer isso o ano inteiro para conseguir pagar a dívida que fez quando semeou errado. É fácil? Não, é semear com lágrima. Mas olha o que ele fala: os que semeiam com lágrimas cegarão, colherão com alegria. Então mesmo que está difícil para semear, continua semeando. Está difícil, está doendo, tem hora que está chorando porque está tão duro para semear, mas não desiste, porque vai chegar a hora da colheita. E se você chorou semeando, quando chegou a hora da colheita, você vai se alegrar, você vai sorrir. Olha o versículo seguinte: aquele que leva a preciosa semente, eu gosto disso, ó. Ele chama a semente de preciosa, porque semente não é qualquer coisa. Semente é algo precioso, porque é a semente que você semear que vai determinar o teu futuro. Então a semente não é uma coisa qualquer, né, que você joga fora que não vale nada. A semente é preciosa. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, fala comigo assim: andando e chorando. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a preciosa semente tem que ser semeada. E mesmo se você estiver chorando, ou seja, se estiver passando um momento difícil, um momento muito difícil, não é para você parar. O problema de muita gente é que quando as coisas ficam difíceis, elas param. Mas aqui não, ó. Ele está dizendo que você está chorando, mas você continua andando. É fácil andar sorrindo. E na hora que vem a dificuldade, que a gente chora, o que a maioria das pessoas fazem? Elas param, elas desistem. Não, o que Deus está dizendo é: mesmo que você estiver chorando, mesmo que está difícil, continua caminhando,
Continua semeando, vai chorando e semeando. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, joga a semente e rega com a sua lágrima, mas não para de andar, vai andando, semeando e regando com as lágrimas. Continua em frente, está difícil, chora, mas não para, chora, mas não desiste, continua caminhando e semeando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará. De que jeito que ele voltará? Sem dúvida ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha que palavra poderosa. Você vai semeando, você vai caminhando, semeando, demora para colher, tem hora que fica difícil, aí você chora, mas você não para, você continua semeando, vai, semeia. Aí ele fala assim: quando chegar a hora da colheita, você vai voltar. Mas quando você voltar, você não vai voltar chorando, aí você vai voltar cheio de alegria, carregando consigo os seus molhos, trazendo com você a colheita. E a colheita, como que é o princípio, ela sempre é maior do que a semeadura. Se você chorou para semear, você pode ter certeza que a sua alegria na colheita vai ser 100 vezes maior do que a dor do choro. Quem crê nisso, digam glória a Deus. Então guarda essas palavras no teu coração. A lei da semeadura é uma lei poderosa, e se você entender isso e usar essa lei na tua vida, essa lei espiritual, você vai ter uma vida vitoriosa, bem-sucedida e abençoada pelo Senhor nosso Deus. Põe a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos.